lá, gente. Eclipses 2021, astrologia, 4 momentos de poder. Primeira coisa, o que é eclipse? A gente, por que se fala tanto de eclipse, etc. Primeiro, se nós pegarmos, principalmente apoiados na astronomia, que não é nem algo que eu compreendo muito, mas é legal, são dados físicos, concretos, é maravilhoso, né? Já tivemos momentos que os dois caminharam juntos, tanto a astronomia como a astrologia. O eclipse ele é considerado somente para planetas que possuem luas. Novamente, planetas que possuem luas. Isso que nós consideramos um eclipse. Então, se nós pegarmos, por exemplo, Mercúrio e Vênus, eles não têm lua. Então, não existe eclipse correspondente a eles. Já se você pegar a Terra tem lua. A Terra tem lua. Marte tem lua. Júpiter tem lua. Saturno tem lua. E por aí vai. Então, quando nós falamos do eclipse, como nós adotamos na astrologia, principalmente os eflúvios que vêm para a Terra, que a astrologia ela é geocêntrica. O que é um sistema geocêntrico? Nós vivemos hoje em um sistema heliocêntrico. Heliocêntrico. Pegando os gregos, hélio, o que significa hélio? O Sol. O Sol. Então, o nosso sistema tem o Sol como centro e os planetas ao redor deles. Na astrologia, nós adotamos o sistema geocêntrico. Ou seja, na astrologia, nós queremos saber quais são os eflúvios que vêm aqui para a face da Terra. Esses eflúvios dessa dança cósmica aqui dos planetas, sendo que a Terra está aqui no meio. Então, se você pegar um mapa astrológico, o planeta Terra ele está onde? Ele está exatamente no centro do mapa. E aqui seriam os planetas projetados nos arquétipos zodiacais. Daí que vocês veem o Sol, a Lua, porque se nós estamos na Terra, todo mundo está na Terra aqui junto comigo, né ou não? Eu às vezes não tanto, mas estou também. Né? A gente não tem a falsa impressão, mas é o que nós observamos, que o Sol que caminha. Sim ou não? Amanheceu, está ali no leste, meio-dia, aí ele se põe. Então a astrologia adota este sistema. E os planetas, porque na astrologia a Lua é considerada um planeta, assim como o Sol. Então na astrologia o Sol e a Lua seriam os planetas principais de todo o processo. Né? E nós vamos tratar, obviamente, dos eclipses que envolvem estes dois, o Sol e a Lua. E os eclipses, eles podem ser sempre dessas duas formas. Ou um eclipse solar, ou um eclipse lunar. E eles sempre, raros momentos que isso não acontece, eles sempre vêm sequenciais uns aos outros. Olha aqui. E podem ver que sempre bate no período de 14 dias aproximados, que é o tempo da fase lunar. Já vou explicar isso melhor. Mas se vocês olharem as datas, o primeiro eclipse do ano, 26 de maio. Está longinho, mas nem tanto. Se você pegar 14 dias exatos, esse eclipse lunar é precedido de um solar. Conseguiram observar isso? Todo mundo conseguiu observar? Da mesma forma, olha aqui, nós temos um eclipse lunar, dia 19 do 11, logo, na sequência, praticamente 14 dias, nós temos o quê? Nós temos um eclipse solar. Então existe um jogo aqui, que envolve o primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto. Um eclipse solar, ele sempre ocorre, e não tem como, no que nós chamamos da lua nova, ou uma fase da lua nova. Então aí a gente já pode refletir juntos. O que significa a palavra novo? Esquece a lua. É uma coisa nova. Vai lá, você comprou um tênis no Mercado Livre, ele chegou usado, ele não é novo. Você vai gostar? Novo o que é? Uma coisa nunca foi usada. Então o eclipse solar, ele traz essa característica da força do novo.
Por isso que quando ele é mal conectado, o que ele pode gerar? Ansiedade. Você se enche de sonhos, de ansiedades, que você precisa disso e daquilo. Dificilmente são coisas já existentes. São coisas que você está vivendo no momento e você projeta como uma ansiedade nova para o futuro, que pode ser bem trabalhado como força de criação, como sonho e idealismo, mas também pode ser uma ansiedade louca. Você quer algo lá para frente, agora, aqui e já. É aí que as pessoas dançam. Então guardem isso inicialmente. Onde vocês têm os setores dos eclipses solares, que é o segundo e o quarto momento, aprender a dar um bom direcionamento para todo e qualquer idealismo, sem imediatismo ou ansiedade. Isso já é uma dica extremamente preciosa, principalmente nos setores que você tem essa possibilidade de criação aqui. Então esse é o primeiro ponto, o eclipse solar, que eu já vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem certinho isso. Nós devemos sempre controlar o direcionamento dos sonhos e do idealismo, sem querer resultados imediatos que geram automaticamente ansiedade. É assim que as pessoas se perdem. Vamos lá, quando uma pessoa está ansiosa demais em relação a alguma coisa, ela não tende ao erro? Porque ela vai querer tudo, é tipo assim, ela vai comer a comida antes de estar preparada. E não vai ser bom. Ou ela vai tomar alguma iniciativa errônea, voltado para esse novo, buscando um resultado que seja correspondente aos anseios dela, e ela vai dançar, porque ainda não está tudo preparado. Conseguiram entender isso? Ficou claro? Já o eclipse lunar, ele ocorre sempre na lua cheia. É no primeiro dia. Vocês podem até acompanhar com calendários, coisas assim, vocês vão ver que os eclipses caem exatamente no dia que entra essas fases lunares, naquele momento exato, porque isso é matemático, não tem o que inventar. É matemático, é um movimento que existe há milhões de anos, certo? Seguinte, um eclipse lunar, o ênfase já de estudo, o ênfase está associado à Lua. Então, quando ele está bem conectado, um eclipse lunar, ele pode te trazer uma força imensa de interiorização, onde você sabe entrar dentro do seu ser e averiguar todas as coisas, principalmente emocionais, que não estão bem resolvidas, e com calma, com jeito, observar. Por isso que eu gosto de utilizar essa palavra para eclipse lunar. Revelações, mas não é de revelações externas, revelações internas. Então, se você tem alguma coisinha que não está bem resolvida, o que acontece? Ela pode emergir, para que você tenha a oportunidade de arrumar. E não é bom, se você está com isso mal resolvido dentro de ti? Então esse é um momento maravilhoso para isso, para interiorização e revelação. Mas pode existir também muito saudosismo, muita aquela ligação ao passado, aquilo que eu não fiz, aquilo que eu deixei mal resolvido, isso me machuca porque isso emergiu. E eles têm sempre, né, um período de maturação, esses eclipses. Que seria uma maturação? Vejam bem. Olha como vocês vão conseguir fazer a interpretação junto comigo agora. O primeiro eclipse é lunar. Então, independente de setores, isso eu vou fazer para cada um aqui no final da atividade, né? Vou falar de todos os setores, então todo mundo terá um aproveitamento. É um eclipse lunar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você... Acabei de falar, vamos lá. Que você olha para dentro. Que mais? Que você vê tudo que não está legal, tudo que não está bem resolvido, e com jeito e consciência, o que você faz? Resolve. Vou brincar, essa brincadeira que eu faço sempre. Te dá umas saudades daquele namoro de 1915 que vocês tiveram, tá? Aí você fala, pô, tem que resolver isso. Você vai lá no Facebook, está casado, está com 8 filhos, já tem até neto, tipo assim, não adianta, filho, não adianta. Resolveu? Se não resolveu, isso aqui também não quer dizer que vai resolver o problema de todo mundo. Dependendo do que retornar, pode ser uma coisa chatinha.
Mas a oportunidade é aí que vem esse período de maturação. Praticamente 14 dias certinhos, que cada fase da lua tem 7 dias, né? Porque depois da cheia você vem para minguante, e depois de outros 7 dias você vem para nova. Já falei, eu vou explicar isso daqui a pouco direitinho, vocês vão entender certinho o que são eclipses e por que somente neste ano 4 momentos. Vem um eclipse solar. O que o eclipse solar faz? Vamos lá. Coisa nova, que mais? Onde você pode projetar, criar, idealizar, dar um bom direcionamento. Mas você vai conseguir isso se, vamos lembrar do primeiro momento, se todas aquelas realidades que possivelmente emergiram ou que foram averiguadas pelo seu ser, estão bem resolvidas. Aí você deixou o terreno bacaninha para o plantio de uma nova semente. Agora vamos pegar o contrário. Eu dei o lado bom. Emerge coisas do passado, você enxerga coisas em ti que não estão bem resolvidas, começa a ter um emocional todo desequilibrado, projetado para fora. O que você vai criar de até vocês? Só mais encrenca. Vocês concordam comigo? Você só vai criar mais problema ainda. Problemas, vou brincar, novos. Então são momentos de muita atenção. É aí que a aplicação direta no mapa, que são esses setorizinhos que a gente viu, podem dar uma luz para vocês deixarem eles já bem arrumadinhos, para que exista uma facilidade, caso o desafio venha, ou se está tudo legal e não vier desafios, de você ter uma força incrível de lidar com esses momentos de poder. Vocês estão entendendo? Agora vamos lá. Novamente a mesma linguagem no terceiro e no quarto momento. Observa. É um lunar inicialmente, que vai fazer com que você consiga observar tudo que você precisa arrumar, para no quarto momento, que é novamente um solar, 2 semanas posteriormente, você possa criar. Então seriam, por isso que eu coloquei como tema, 4 momentos de poder, específicos no ano, específicos onde nós temos o intervalo de praticamente 15 dias de um para o outro. Onde você pode fazer todo um trabalho bacana de programação, principalmente nesses setores, para que, independentemente do que você estiver querendo, você tenha uma fluência legal. Conseguiram entender? Nesse sentido de aplicação astrológica, que será mais a segunda parte, ficou claro isso? Alguém ficou com alguma dúvida nisso? Que agora eu vou explicar no desenho que é eclipse. Pode perguntar. Que bom, olha, turma reduzida tem sua vantagem, tá vendo? Né? Então, às vezes, chover forte em Sampa é bom, que aí a galera que normalmente pergunta fica em casa. Ah, então, olha, ó, tá vendo a praga? Ó? Olha essa garrafa também, sabe aquelas garrafas, viu? Você pega ela mais assim, nossa, cai em cima do somzinho dela, meu Deus. Fala, Japa, fala. Por exemplo, assim, se entre a primeira e a segunda tiver uma mudança de ano, que é um... Deixa eu tentar entender o que você perguntou. Entre o primeiro e o segundo momento, é isso que você falou? Tem uma mudança, muda de ano... Não, aqui não tem mudança de ano. Vai acontecer. Ah, entendi. É uma pergunta caso os eclipses caíssem exatamente numa mudança de ano. Mas você diz mudança de ano astrológica ou profana? Astrológica. Aí a tônica do eclipse deve ser trabalhado de uma outra forma. Um exemplo, o que ele está perguntando? Nós estamos ainda agora, final de fevereiro, regidos pelo Sol. E só vai entrar verdadeiramente de uma forma forte o ano de Vênus a partir de 20 de março, que é o ano novo real ou astrológico. Se vocês estão numa palestra de astrologia, acho que todo mundo acredita em astrologia aqui, né? Eu cito sempre 2, né? O Jung, o Isaac Newton, né? Feras, né? Então, nesse exemplo, Japa, o que rola? Você só tem uma mudança vibracional relativo à égide do regente do ano. Que, nesse caso, a pessoa só tem que estar atenta, se ela tem algum acompanhamento astrológico, com alguém que ela acredita, etc., qual é o trabalho principal correspondente à energia dela com a tônica do ano regente, tá? Então isso pode ocorrer. Você está perguntando, seria assim, vamos supor, 20 de março é a mudança. Apesar que esses aqui
Não vai ter isso, nós já vamos estar firmes no ano de Vênus, porque o primeiro é só em maio, né? Então ocorre de repente um eclipse aqui dia 6 de março, né? E o outro aqui ocorre exatamente depois do dia 20. Vamos supor que esse aqui vai, dia 10, vai, para não confundir demais, dia 10. Então o outro vai cair depois aqui, vai cair possivelmente dia 30 ou começo do mês. Esse aqui ainda carrega a tônica do ano anterior. E esse aqui, que seria o segundo após o ano novo astrológico, já se carrega com a tônica do regente do ano posterior. Tá bom? Ano passado ocorreu isso? Ah, foi só uma dúvida. Não, mas normal, é bom colocar, porque pode acontecer, tudo é possível, né? Tá bom? Tá certo? Alguém mais quer perguntar alguma coisa, gente? Fala. Eclipse lunar sempre lua cheia. Sim. E o solar sempre lua nova? Sempre lua nova. Eclipse lunar sempre lua cheia e o solar lua nova. Isso é uma regra que agora vocês vão entender, porque eu vou fazer o desenho para vocês entenderem. Porque a pergunta dela é muito boa para dar o gancho para o que eu vou explicar para vocês agora. Lua nova a gente tem todo mês, assim como lua cheia não temos, mas não é todo mês que nós temos eclipses. Por que essa diferença? Porque nesses momentos de eclipses, o alinhamento entre o Sol e a Lua, ele é perfeito. Ele é perfeito. Quer ver um exemplo de alinhamento perfeito, só para vocês entenderem? Nós tivemos, foi 21 de dezembro, o alinhamento perfeito de Saturno e Júpiter. Lembra o quanto se falaram isso? Realmente é raro. Por quê? Porque assim, quer ver como vocês vão entender facilmente? Você está olhando, vamos supor que eu sou o céu aqui. Já pensou eu vou ver do céu, ninguém ia querer ir para lá, né? Brincadeira. Mas vamos lá, né? Bom, apesar que eu falo, né? Se o céu for anjo tocando lira com bata, eu prefiro ir... Brincadeira. Não, estou brincando. Se você olha para o céu, aí você tem dois planetas ali. Se você olhar os dois aqui, existe um ponto aqui numa linha vertical. Seria contando mais ou menos assim, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos supor que nesse quinto ponto, você tem um planeta, e nesse mesmo grau certinho você tem outro. Só que eles não estão assim, eles estão assim no céu. Um está em cima e o outro está embaixo. Vocês compreenderam? A maioria das luas, da fase da lua nova ou da lua cheia, ocorre assim. Não ocorre perfeito. O que aconteceu no exemplo do 21 de dezembro, os dois estavam assim. Seria como se fosse uma força só, como se eles formassem uma espécie de nó ou encontro. Por isso que quando teve 21 de dezembro de 2020 o alinhamento perfeito de Júpiter e Saturno, é como se eles fossem, para quem observa da Terra, uma estrela só. Porque o Júpiter passou na frente do Saturno, vocês entenderam? Passou e ficou ali na frente. A conjunção ocorre, né? De uma forma mais comum, mas não assim perfeita. Um está em cima do outro. Vocês conseguiram entender através desse movimento de mão esquisito aqui? Mas agora eu vou fazer o desenho. Então o eclipse, vocês têm que compreender isso. São momentos únicos. Todo ano tem. Todo ano tem. Por causa do movimento dos astros, que é uma matemática perfeita. Né? Não tem erro em relação a isso. E quando ocorrem os eclipses, é porque ou a Lua passou na frente do Sol. Por isso que o eclipse solar, a gente sempre tem, quando ele é total, você tem o Sol aqui, aí a Lua passa na frente dele. Né? A Lua passa na frente dele, isso é chamado de eclipse anelar ou anular. Onde a Lua passa na frente do Sol e ali, inclusive as pessoas, né, principalmente os físicos, têm a capacidade de estudar a coroa solar, as estrelas que quase nunca podem ser vistas porque estão próximas ao Sol. Então são momentos assim muito esperados pelos estudiosos, né? Principalmente voltados à astronomia, à parte física, a parte mais concreta do conhecimento. Já na astrologia a gente se solta mais, procurando entender que tipo de energia esses eflúvios provocam. Então vocês conseguiram entender o eclipse solar? Se ele é solar, ele vai acontecer quando? À noite? À noite tem sol? Não tem. Ele vai acontecer quando? De dia. Por isso que às vezes falam, em determinado lugar não vai dar para ver o eclipse. Por quê? De repente no Japão. Vai ser no Japão meio-dia. Que hora que vai ser aqui no Brasil? Meia-noite. Então não vai ter sol.
Quem vai ver vai ser só o pessoal do Oriente, nós aqui do Ocidente não. Então o eclipse lunar, o eclipse solar, repetindo, ele ocorre sempre no primeiro dia da lua nova, e ele pode ser visto e observado nos locais aonde é dia. E essa incidência tem a possibilidade de ver, porque também não é porque é dia que todos os lugares terão a possibilidade de ver. Né? Se vocês pesquisarem na internet, principalmente no site da NASA, eles fazem até animações. Não sei se alguém já viu isso, alguém já acompanhou isso? Dá para você observar, estou falando desenhos mesmo, mostrando certinho onde vai ter sombra e onde não vai estar. Agora fica fácil. O eclipse lunar é quando então? À noite, porque o ápice é de quem? Da lua. E de qual lua? A cheia. A cheia. Então, o eclipse lunar é exatamente o contrário. O solar é quando eles estão juntinhos num alinhamento. O lunar é quando eles estão a 180 graus. E a lua se esconde atrás da Terra. E é feita uma sombra da Terra em relação à Lua, porque a gente enxerga qualquer corpo aqui no sistema solar, porque ele recebe a incidência do Sol. A diferença de vocês observarem planetas e estrelas à noite, as estrelas rutilam. Os planetas têm um brilho fixo, onde ele recebe a incidência do Sol e aparece, que é o caso da Lua. Por isso que a Lua apresenta as 4 fases, aqueles desenhos que a gente conhece. Por quê? Porque a incidência solar, um exemplo. Quantas vezes vocês já devem ter observado, né, principalmente nos primeiros dias da Lua nova, o Sol está se pondo, ele se põe, e a Lua está aqui assim, ó, parece uma taça. Já observaram isso? Porque está pegando só esse cantinho da Lua, porque ela acabou de formar uma conjunção, então o Sol desceu e como a Lua já está próxima, possivelmente é no segundo dia da Lua nova, a Lua se esconde juntinho, junto. Por isso que na Lua nova nós temos noites escuras. Já na Lua cheia nós temos noites claras. Porque é meia-noite, o Sol está lá embaixo, a Lua está lá em cima a 180 graus. Então quem forma, na verdade, a observação dos eclipses, quem é? O planeta Terra. Porque se você tivesse outro planeta, você não veria isso. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Daí a importância da astrologia, como eu falei para vocês, que adota o sistema geocêntrico. Então ela observa os eclipses envolvendo Sol e Lua, da observação do planeta Terra para entender como esses eflúvios afetam a gente. Está começando a ficar claro ou está difícil? Agora eu vou fazer um desenho aqui explicando as fases da Lua e vocês entenderão mais fácil o eclipse. A primeira coisa que eu gostaria que vocês firmassem aqui, se tiver dúvida, pergunta. O eclipse solar, então, é quando Sol e Lua estão juntos. E a Lua passa assim, forma uma conjunção perfeita com o Sol. Só que nós temos eclipses totais e parciais. Totais e parciais. Os totais, eles são exatamente aqueles, pegando o solar como exemplo. A Lua, ela passa de uma forma integral na frente do Sol, que é chamado de anular ou anelar, é um total. O que é o parcial? De repente aqui está o Sol, e a Lua passa só numa partezinha dele aqui. Vocês conseguem entender isso? Então, quando você observa, a Lua passa, ela pega de repente 1/4 do Sol, etc. Esses são chamados de eclipses parciais. Mas agora você fala assim, na astrologia, tem diferença? Não, não. Nós poderíamos dizer que todos os eclipses são importantes porque existe um impacto vibracional entre esses planetas, na astrologia Sol e Lua, que envolvem diretamente os dois. Eles se encontram, então forma um tipo de energia. Vou até brincar com vocês. Posso brincar? Tem alguém menor de idade aqui? Posso brincar? É o seguinte, tem crianças que nascem de relações que de repente ficaram bastante tempo ali. Tem, nossa, mulheres que são extremamente férteis que só uma brincadeirinha já engravidou. Não é verdade? Não é assim que funciona a coisa? Eu não sou mulher nessa, eu não sei, mas acho que deve existir essa, não é assim? Tem mulher que você piscou, ela já engravidou. Tá? Então tem esse jogo.
Por que eu falei da gravidez? Porque o Sol e a Lua representam os nossos pais cósmicos. O Sol representa o nosso pai cósmico e a Lua a nossa mãe cósmica. Então, quando a gente fala da energia desses dois juntos, é uma força incrível que envolve a nossa energia pessoal de acordo com os nossos anseios, vontades e desejos. E é isso que eu vou tentar mostrar agora através do movimento desses dois. Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que está ficando legal, não está? Não é bom ter esse conhecimento? Né? Vamos então primeiro observar isso. Vamos lá. Aqui é o Sol. Vou tentar desenhar da melhor maneira possível. Aqui é a Terra. Claro que eu estou fazendo maior do que seria, né? Para simplesmente exemplificar para vocês, para que exista um entendimento. A Lua está ao redor da Terra, ok? A Lua está ao redor da Terra. Não sei nem se vou fazer no sentido direto, mas isso não tem problema agora. Quando é o primeiro dia da Lua nova, Sol e Lua estão alinhados. Lembra que a Lua passa na frente do Sol? Lembra que eu falei para vocês? Se for um eclipse. Se não for um eclipse, a Lua vai estar mais acima. Vocês compreenderam isso? Não vai estar certinho, vai estar acima. Então, quando é um eclipse solar, é o primeiro dia da Lua nova. Primeiro dia da Lua nova, onde Sol e Lua estão alinhados, colocando as suas energias em relação ao planeta Terra. Por que eu considero uma força de criação? Seria como se o nosso pai cósmico e nossa mãe cósmica estão juntos, falando uma mesma linguagem e mandando isso como possibilidade de criação para nós. Por isso algumas pessoas podem se encher de ansiedade, porque recebem esse influxo. Vocês entenderam? Ficou claro isso? Aí o que ocorre depois? A Lua caminha 7 dias, que é o tempo de cada fase lunar, e quando ela forma 90 graus entre o Sol e a Lua, inicia logo depois da fase nova qual? A fase crescente. A fase da Lua crescente. Depois passam novamente 7 dias, estão entendendo por que 14 dias um do outro ali agora? Nós vamos ter o quê? A Lua cheia, que se eles estiverem alinhados de uma forma perfeita, a Lua vai se esconder atrás da Terra. Conseguiram entender isso? Por isso que eles falam, quando é um eclipse lunar total, eles chamam de Lua sangrenta. Já ouviram falar nisso? Lua de sangue. Lua, todo mundo, ai meu Deus, o que é isso? Aí abre meu Instagram ali, né, Lu? 500 mil directs ali, né? E por aí vai, né? O que é esse exemplo aqui, ó, sendo que eu já expliquei o eclipse solar, que eu até desenhei um anular. Aqui está a Terra, vou desenhar maior só para que exista a compreensão. Aqui está a Terra, a Lua está ao redor da Terra, então ela vai se esconder aqui, ó, vai chegar um momento que ela se esconde, então ela vai tendo um tom vermelho, por quê? Ela não recebe diretamente a incidência do Sol. Ela só recebe um pouquinho das energias, então ela fica com um tom avermelhado. Porque ela pega só uma poeirinha de claridade disso que vaza aqui dos polos da Terra. Conseguiram entender isso, gente? Ela fica com o tom avermelhado e o pessoal chama de lua sangrenta, mas não entra nessa, só é um eclipse lunar total. Eu gosto dessa linguagem, como vocês bem sabem, mas quando ela é muito matizada de misticismo, de sensibilidade, de mediunidade, eu particularmente não curto. Não estou falando que isso não é legal. Ficou claro isso? Eu tenho o direito de falar o que eu gosto e o que eu não gosto. Não é verdade? Ah, não, mas você tem que gostar. Eu acho que você é louco de falar isso para mim. Se eu não gosto, eu não gosto e pronto. Ah, não, tem gente que é assim, cara. Quando você fala que você não gosta de alguma coisa, então você deve ser atacado. Hoje em dia não está assim? Qualquer coisa é motivo para você ser atacado. Tem coisas que eu não gosto, não estou falando que é ruim. É coisas que eu não aprecio. Então, para mim, existe uma energia sim, mas sem essa loucura de misticismo aí que colocam, né? Então está aqui. A lua cheia, você tem o quê? Olha porque que é um momento onde você deve olhar para dentro. Lembra que aqui na lua nova,
Sol e Lua estão falando a mesma linguagem num alinhamento, mandando suas energias para a Terra? Aqui não. Pai e mãe têm o filho no meio. E quem é o filho? Nós. Então é o momento do quê? Deixa eu olhar para mim um pouquinho, que papai está falando uma coisa, a mamãe está falando outra. Eu vou olhar para dentro de mim e vou me resolver primeiro, antes de eu fazer o que um quer ou o que o outro quer. Isso aqui na astrologia é chamado de oposição. Isso aqui é chamado na astrologia de conjunção. Os dois falam a mesma linguagem de uma forma conjunta. Aqui, na lua cheia, o que acontece? Eles se opõem. Mas vejam que interessante. Lembra que eu falei que o eclipse lunar, para mim, é um eclipse de revelação? Por quê? Aqui, eu inevitavelmente escuto meu pai e minha mãe, porque os dois estão falando a mesma coisa. Então, opa, é uma coisa forte. Aqui não. Um está falando, vai, filho, o outro, não, filho, não vai, não. Não, então fica, filho, não, mas vai você. E eu estou ali no meio, e agora? Né? Ou senão, na brincadeira. Seria como se a lua falasse, se você fizer isso, eu vou falar para o teu pai, hein? Não tem muitas essas coisas? Não sei se tem hoje ainda, né? Então, você entra em xeque, o que você tem que fazer? Refletir. Inevitavelmente você tem que refletir. Por isso que eu coloco o eclipse lunar como um eclipse de interiorização e revelação. Compreenderam? E se você entra nessa navegação interior, inevitavelmente, o que você vai fazer? Você vai ter revelações, você vai ver coisas do passado. Porque quando a gente analisa numa coisa, a gente analisa com dados ou coisas que nós já passamos e vivemos. Então o que a gente faz? A gente tem que compreender que nessa energia nós temos a possibilidade de entender verdadeiramente quem nós somos e se temos autossabotagens, etc. Então, um eclipse lunar, sem sombra de dúvidas, coisas do passado podem emergir. Tanto no sentido do que você passou e viveu, como também retornar. Aquele ex de 42 anos te ligar, você está sozinho, brincadeira. Mas pode ocorrer, por que não? Por que não, né? Então, ficou claro que é eclipse? Só para fechar aqui, a última fase lunar. A última fase lunar. Quando segue aqui, nós temos o desenho do quê? Da lua minguante. Minguante. Então, sempre quando é lua crescente ou minguante, por isso que o desenho delas é sempre assim, a crescente assim, a minguante assim, é só vocês consultarem as folhinhas que tem por aí, né? Elas são complementares, assim como o eixo da lua nova e da lua cheia. Nunca teremos um eclipse da lua minguante cheia, porque ela não forma um alinhamento, elas estão sempre a 90 graus em relação à Terra e o Sol. Ficou claro isso? E são 7 dias. Lua nova, 7 dias, lua crescente. Lua crescente, 7 dias, lua cheia. Lua cheia, 7 dias, lua minguante, mais 7 dias nós entramos novamente na lua nova. Então nós temos 28 dias. 28 dias da fase lunar. Ficou claro isso? Vocês entendem agora por que esse intervalo de tempo de um para o outro agora, conforme eu expliquei para vocês? É muito legal vocês saberem isso, porque numa próxima vocês mesmos se programam, observam o que dá para fazer e etc. Seguindo, 28 dias, meninas, o que lembra vocês? A mulher que é reloginho, dá mesmo, 28 dias e pá, pum, como é que é isso? Explica para mim que eu não sei, não manjo. A única coisa que eu sei é tipo, hoje não dá. Então eu já sei o que é. Eu já entendo o que é, mas na prática, diretamente assim, como que vocês têm alguém reloginho aqui? Você é reloginho assim? Pá, certinho, direitinho. Caramba, cara, olha que legal isso. E vocês, as outras imperfeitas aí, como é que é? Estou brincando. Como é que funciona? Quantos dias aí normalmente? 21. 21 não deixa de ser 3. Mas de 21 em 21 dias? Ou vai oscilando? Lu? Oscila também, mas tem uma quantidade de dias ou é? 2 meses demora. 2 meses? Estranho, já fui ver. Só podia ser astróloga mesmo, né? Mas 2 meses? Caramba, cara. Bom, então, fala. Os eclipses
Pode ser. Olha que interessante a colocação. Estou aprendendo. Ela falou que com os eclipses do ano passado, que mudou o ciclo dela. Né? Como é que fala bonitinho? Ciclo menstrual. Isso. Né? Então, fala bonitinho, é engraçado. Né? Pode ocorrer sim. Por que não? Porque como são momentos de pico energético, principalmente as mulheres têm a tendência, não sei se talvez você tenha observado, mas foi no eclipse lunar que houve essas mudanças ou foi no solar? Mas você lembra mais ou menos a data? Dá uma pesquisada depois com carinho nisso que é interessante. Foi no solar que criou uma nova realidade. Bom, é aquela coisa que fica a dica para todo mundo, inclusive para esse que vão... Não, solar é lua nova. Lua cheia é o lunar. Então dá uma observadinha. Eu acredito que sim. Eu acredito que talvez essa mudança tenha ocorrido exatamente nesse momento. Então vocês percebem como existe um influxo aí, né? Que carrega todo esse universo, mas não só do universo feminino. Também do universo masculino, lógico, que só tem 2 homens aqui hoje, né? Mas vou três, senão que esse cara é? Sou também, tá? Sou também, tá? Então, tá aqui, ó. Com isso vocês percebem o tipo de energia e força. Agora falando de um sentido um pouco mais místico. O Sol é a fonte de vida de tudo e de todas as coisas. Os próprios raios solares simbolizam e expressam vida. Mas essa energia de vida, ela só entrará no seu sentido vibracional na Terra se passar pelo ciclo, movimento energético criado pela Lua. Por isso que a Lua carrega esse estigma do universo feminino. Aqui seria como se fosse um grande útero, vamos dizer assim, né? E a energia da força solar vem fecundar essa energia feminina para que ocorra um nascimento aqui na face da Terra. Então seria pai, mãe e filho. Ou causa, lei, efeito. Ou, se preferirem, espírito, alma e corpo. Conseguiram entender a importância de um eclipse? Não é interessante saber isso? Porque agora, com isto, nós podemos trabalhar, através da astrologia, o entendimento dessa projeção diretamente no mapa de cada um aqui. Para que vocês tenham, como eu falei, a gente vai explicar tudo de novo, a possibilidade de se preparar para ter um aproveitamento muito bacana nesses 4 momentos de poder. Ficou claro? Ficou legal isso agora? Lembrando sempre, não é porque é lua nova que é eclipse. Ou porque é lua cheia, eclipse. Somente nesses momentos específicos, que normalmente, de acordo com ciclos, que eles chamam de ciclo de Saros, vocês podem observar que possuem até numeração, né? Existem momentos específicos que Sol e Lua se encontram. Ou numa polaridade perfeita, seria assim, só para vocês entenderem aqui, ó, a Lua cheia. Vamos supor que o Sol está a 10 graus e tarará. A Lua vai ter que estar a 10 graus também para fazer esse alinhamento, mesmo que na polaridade, de uma forma perfeita. O mesmo ocorre aqui. Ficou claro? Ficou claro? E entenderam por que um sempre gera o outro? Porque se ocorrer o alinhamento, vai dar a volta, depois de 14 dias, vai estar alinhadinho de novo. É muito raro não ocorrer isso. Perguntas? Vamos lá. Fala. Então, se a gente colocar isso num sistema cartesiano, YX, então quer dizer que a gente a cada 28 dias tem uma conjunção Lua-Sol. A cada 28 dias uma posição Lua-Sol, né? E o eclipse quer dizer que a conjunção não é só no eixo Y, senão também no eixo X. Isso. Perfeito. Ela só colocou nas palavras corretas, né? Como é que você colocou? Cartesiano? Cartesiano e o outro? YX. É uma forma de ver. Que é exatamente aquilo que eu estava falando, foi a colocação dela. Você tem um alinhamento não só assim, você tem ele também
nesse sentido que ocasiona o eclipse diretamente. Tá certo? Fechou? Agora vem uma coisa muito legal. Por que para mim esses eclipses são importantes? E agora? Vocês viram que o jogo lunar, ele precisa estar bem firmado para que exista o propósito do eclipse. E pegando na astrologia, é o universo feminino, a lua é a mãe, etc. Quando a lua ela se sublima vibracionalmente, quem que ela se torna? Ela se torna Vênus. O sentimento se torna amor. Olha que bacana. E quem é o regente a partir de 20 de março? Vênus. Então podem ter certeza que estes 4 momentos aqui serão de grande impacto vibracional. Tanto para gerar fluências para os dispersos, que é o que nós vamos começar a trabalhar agora, como também desafios. Vai depender de cada um. A grande pista, que é o bacana aqui da palestra, de vocês que vieram, mesmo com esse vendaval que teve aqui, né? Vencer o eclipse interno aí, né? É que vocês podem deixar o terreno de vocês, que são setores específicos que vocês têm essa projeção, bem arrumadinhos para quando chegar esses momentos, vocês estejam prontos e preparados para aproveitar esse eflúvio de uma forma fluente e não cair nos desafios. Quantas pessoas não vão estar desavisadas com essa força? E podem entrar, de repente, em caminhos errôneos? Muitas. Não serão poucas, serão muitas. Fala. Você fala deixar resolvido... Os setores que estão aí, eu ainda vou falar. Claro que tudo que eu estou falando já está trazendo consciência para você saber que o primeiro ponto são esses aqui, ó, que eu coloquei para vocês aqui, ó, né? Que no solar, tomar cuidado com ansiedades, e no lunar, com ter energias do... Isso já é, olha, meio caminho da receita pronta. Agora o restante é só acertar o ponto, que é justamente esse setor aí que a gente vai colocar. Então são momentos, olha lá, vamos continuar ainda a explicação da palestra para que a gente tenha um aproveitamento bacana. A Lua, ela representa todos os tipos de sentimentos, todos. Você está sentindo, você está vibrando a energia lunar. Aí você fala, mas é a energia lunar do céu? Não. Você tem um posicionamento lunar desde o seu nascimento, porque quando você nasceu, a Lua estava posicionada em algum lugar, numa fase correspondente. É interessante saber a fase da Lua que nasceu, sabia disso? Né? É muito interessante. Isso aí você pode até ver, né, Lu? Depois, né? Não sei se para eles aqui, né? Eles vão, ai, por favor, vem para mim, Lu. Né? Mas isso é uma coisa extremamente simples e fácil. É? O Google é só colocar, né? Descobrir a fase lunar de nascimento, não é isso? Aí vai ter um link lá, vai pedir para você colocar a data, vai falar lua cheia, lua nova, lua minguante, lua, quer dizer, lua espacial. Só uma dessas 4 aqui. Não tem como não. É interessante saber isso. Só para fechar esse conhecimento lunar e entrar nisso aqui que eu estou falando para vocês, quem nasceu na lua nova, independente do dia, veio para criar coisas novas nessa existência. Você veio com esse propósito vibracional. Tem no Google mesmo? Tem? É só escrever, ela já está até ali. Ó. Depois, R$5 ela vê para cada um aí a fase lunar de nascimento, né? Então, ó, lua nova, você veio criar novos propósitos. Lua crescente, você já traz energias ou propósitos internos que você tem que aprender a dar um impulso de crescimento. Vocês estão entendendo o trabalho lunar? Que bacana? Lua cheia, você já traz um dom ou uma virtude dentro de ti, você só tem que aprender a despertá-lo e sê-lo. Selo ficou esquisito, mas acho que é esse português certo, né? E selo, né? Tá certo o português? Né? Opa! Então você só tem que aprender a explorar. Às vezes uma pessoa que nasce na lua cheia e fica lutando contra o que não é, contra o que verdadeiramente é, a pessoa começa a se enroscar na vida inteira. Ou aqui na nova não consegue criar novos propósitos, fica cheio de energias que não consegue dar impulso novo em nada.
Lua crescente, em vez de fazer crescer as virtudes, deixa crescer só os defeitos. Na lua cheia, né, a pessoa, em vez de extrair e aproveitar o que tem de melhor, ele externa só o que ela tem de pior. Porque a gente vive nessa dualidade, né? Desafio todo mundo passa, mas não é por causa disso que você tem que ficar só no desafio. Tem gente que adora, né? Nossa, tá tudo tão bem, será que não vai piorar para eu poder ter o que conversar? Tem gente, tem louco que é assim, cara, tem mesmo. Né? Oi? E é o que eu vou falar agora, a minguante, já está ansiosa, olha o eclipse solar, cuidado, brincadeira. A minguante veio para transformar e reciclar velhos padrões, possivelmente de vidas anteriores. Veio se curar nessa. Então, possivelmente tem encontros com realidades que veio aqui para sanar nessa vida. Né? Qual é o pior aqui? Qual é o pior da lua minguante? A lua minguante é quando a pessoa não aceita esse reciclar. Seria assim, quer ver? Agora vai ficar mais fácil. Lua nova. Está a face da Terra aqui, é a sementinha. Ela pode ser o que ela quiser, mas ela tem que vibrar um propósito para que ela comece a ter um porquê. Quando ela começa a ter um porquê e ela demonstra um propósito inicial, quem que é? A crescente. Ela chegou ali, mas é uma coisinha nova. Um bebezinho, um brotinho, como se fala, né? Não sei. Né? Um brotinho que nem de alface. Não é assim quando pega assim pequenininho, né? Um brotinho, o pessoal fala. É a lua crescente. Aí ela vai ganhar essa força e ela vai gerar o quê? Frutos. Os frutos é a lua cheia. O fruto amadureceu, o que tem que fazer? Ele vai cair para voltar para a Terra e continuar a alimentar a força vibracional dessa lua nova que já se tornaram raízes. E essa energia que cai aqui representa exatamente o desapego, ainda na lua minguante. O ser humano é o único reino que o fruto já falou assim, vou cair. Não, vai cair não, você é meu, é lindo, não vou deixar não, você vai ficar aqui. O ser humano é assim, não, mas eu quero, não, você vai apodrecer, mas aqui, ó, eu vou ficar segurando, ferrou. Não está se curando, então é um ciclo, vocês conseguiram entender o ciclo? Ó, que está na natureza, os animais trocam as peles, e etc, tal, né? O ser humano, de acordo com a sua fase lunar, pode trabalhar nisso. A balsâmica está onde? Olha, balsâmica não é uma fase. Ela não é literalmente uma fase. Ela é só um dado que o pessoal coloca em correspondência, que tem vários nomes, não só esse. Que eu recomendaria que vocês não se fixassem nesse conhecimento com isso. Que aí se a gente pegaria outra linha, sairia fora disso que eu estou falando. Tá bom? Tá certo? Então aqui, a gente trabalhando essas 4 realidades correspondentes à nossa fase, a gente já entende o que a gente traz como propósito da energia de vida para criar e plasmar aqui. Você não nasceu numa fase gratuitamente. Possivelmente o pessoal online vai falar, você já manda, já vai, lua cheia, tá bom? Que ela canaliza todos os dados também do pessoal online, né? Teve um combo aí que vendeu, né, Lu? Todas as palestras de 2021, né? Que essa aqui entra no pessoal também, né? Então você coloca, a explicação está aqui. Ficou legal isso aqui, ó, com essa explicação aqui? Vocês sabem as fases que vocês nasceram? Quem sabe aqui, por curiosidade? Quem sabe? Minguante, transformar, desapegar, cheia. Está demonstrando o fruto bom já ou não? Eita, então não está toda cheia, está meio murcha ainda. É isso, então, este é o principal trabalho desse jogo lunar. Vocês entenderam por que ela representa o universo feminino? Ficou claro isso? Onde eu estava aqui, vou retomar. Lua representa todos os tipos de sentimentos. Bons, desafiadores, densos, sutis. Tudo quanto é sentimento. Mas esse sentimento, quando ele amadurece um pouquinho, ele se torna Vênus, que também carrega o universo ou o arquétipo do feminino. Vocês concordam comigo? Vocês pegarem dos gregos, quem que é? Afrodite. Pegarem dos nórdicos, Freia. Sempre aquele universo feminino. Daí que vem o amor, o afeto, só que também tem 2 caminhos aqui.
pode ser o bem direcionado, que seria o que nós chamamos de amor mesmo verdadeiramente, ou pode representar sentimentos que amadurecem no sentido venusiano, que se tornam paixões infundadas. Sabe aquela coisa, aquela energia que você cria e gera um apego a uma coisa ou uma pessoa e você não sabe controlar e fica um magnetismo irresistível? Nunca aconteceu isso com vocês? Nem que seja long time. Nunca rolou isso com vocês? Já rolou, não rolou? Você fica com aquela fixação. Isso é um Vênus desfocado, é um Vênus complicado que não leva ninguém a nada, né? Então, esses valores, eles estarão, para fechar essa parte, extremamente acentuados a partir de 20 de março, porque começa o ano de Vênus. Agora converte o que você estava perguntando, tá vendo, Japa? É o ano de Vênus, onde esses 4 eclipses lunares poderão dar uma definição, por que não? Para um ano fluente ou um ano desafiador. Dependendo de como você vai lidar com a energia, porque querendo ou não, quer ver quanto tempo envolve cada eclipse? Vamos pensar direitinho. Envolve uma fase lunar, todo mundo entendeu isso? Quantos dias é cada fase lunar? 7, ficou claro, por isso 28 dividido por 4, sem dúvidas aí? Vamos pegar isso aqui como exemplo. 26 de maio começa. Então o ápice dele vai até a semana da lua cheia. Todo mundo concorda? Mas depois nós temos, olha, vou colocar aqui, ó. Nossa, nem eu estou mais entendendo o que é. Vamos melhorar isso aqui. Faz de conta que isso aqui é o Sol. Toda essa bagunça aqui são as manchas solares, tá bom? É o Sol. Aqui está a Terra. Então, beleza. Aqui estão as 4 fases da Lua. Lua nova, que está alinhadinha. Todo mundo entendeu isso já, né? 7 dias, aí nós temos a lua crescente, 7 dias temos a lua cheia, e mais 7 dias nós temos a minguante. Todo mundo entendeu as 4 fases aqui? Ficou claro? Vamos pegar um exemplo de dia 26 de maio. Nós vamos ter um eclipse lunar, que dura 7 dias o ápice da sua energia. Mas um eclipse lunar, antes dele ter uma resposta no solar, ele vai passar por quem? Começa com míngua. Isso, vou escrever o nome de novo, vai. Pensei que vocês tinham entendido, mas vamos lá. Nova, vou colocar no sentido anti-horário aqui. Crescente. Não pense que eu estava enrolando vocês explicando as fases. Vou cobrar agora. Porque você tem todo um período energético aí que envolve tudo isso. Depois você tem a cheia e, por fim, a minguante. Ficou claro agora? Que depois da minguante vem, novamente, a nova. Então, olha o trabalho, presta atenção que é legal. Você tem, dia 26/5, a lua cheia. Onde você tem que olhar para dentro, trabalhar energias do passado, não deixar isso se tornar uma neblina no seu ser. Ficou claro? E essa energia, depois de 7 dias, ela vai aonde? Para a minguante, mas a lua ainda está eclipsada, porque ela está se preparando para o dia 10/6 ter o solar na nova. Vocês estão entendendo? Então olha aqui, ó, 26/5, mais ou menos, soma 7, deve dar aqui 1 ou 2. Você já tem as datas aí? Tá, então tá bom. Que seja, comecinho que não é maio, é junho, comecinho de junho, para depois, dia 10 de junho, você ter o início da fase nova. Vocês estão compreendendo? Quer dizer, trabalhem a linguagem, vão gravando isso, ó, ou anotando, que eu estou dando todos os caminhos aqui, para depois você ter um aproveitamento. Então, se você parar para pensar, ó, são 7 dias, depois mais 7 dias, depois a gente vê a data certinho, gente, olha aqui, ó. Vem aqui, vem essa energia, e no dia 10 nós temos a lua nova, mas entre elas nós temos quem? A minguante. Então é uma lua que corresponde ao quê? O que é a lua minguante? Acabei de falar. O que é? Deixar a fruta ir embora, deixar a folha que secou ir embora. Lembra que você olhou para dentro de ti, na lua cheia? Lembra que você olhou?
Se for, não, deixa eu ver, papai está falando sim, mamãe está falando não. Agora a mamãe fala sim, o papai que fala não. Deixa eu olhar para mim, deixa eu ver o que eu decido, o que eu quero. Você está olhando para dentro de você, para depois de 7 dias você minguar. Vocês estão compreendendo isso? O que é a minguante para mim? Não pensa só em desapego. Compreensão já é desapego. A compreensão já é uma transformação. Brincando ainda com vocês. Relacionamento. Né? Sempre o velho e bom relacionamento. Aí não sei o que, tal, pai, eu estou insistindo nesse relacionamento. Agora chega, eu não aguento mais você, eu estou indo embora. Eu já estou com 3. Você está pensando que eu estou sozinho, eu já estou com 3. Te mostro aqui, olha a foto aqui, que é filme. Na próxima eu mostro. Se você não compreender nem assim, aí é melhor internar. Internar e falar, é um problema lunar, nem precisa de julgamento. Então aqui, o que precisa existir? Compreensão. Compreensão nesse período de 7 dias até o renascimento da nova. Trabalhem uma compreensão de tudo que vocês estiverem vivendo como prioridade na vida de vocês. Então vamos lá, vou falar bem devagarzinho para vocês anotarem aí. Né? Dia 26/5, eclipse lunar. Eu vou olhar para dentro, vou me autoanalisar, vou observar o que se revela, vou ver o que retorna do passado, que eu preciso deixar bem bacaninha, para quando entrar a lua minguante, 7 dias depois, já viram aí a data certinha? 3 de junho. Dia 3 de junho inicia a minguante. Eu tenho 1 semana para compreender tudo o que emergiu. Isso que é minguar, compreender, curar, sanar. Por isso que é uma lua que traz o estigma de ser uma lua curativa. Porque na dor ou no amor você entende e compreende. Aí você mingua isso dentro de você. Não é que você mingua, vamos colocar, você resolve. Melhorou? Você resolve isso dentro de ti. Para dia 10/6, com a lua nova, que nós teremos o primeiro eclipse solar do ano, você está pronto para dar um direcionamento novo, bacana, limpo, puro dentro de vocês. Quer ver no próprio universo feminino? Meninas, por que vocês menstruam? Para quê? Porque vocês acham bonito, legal. Isso é natural dentro de vocês. Logo depois, o que vocês se tornam? Logo depois da menstruação? Vocês se tornam férteis. Entenderam o jogo aqui? Ó o jogo aqui. Aí quando chegar dia 10/6, você está pronto para criar o que você quiser, idealizar, dar um direcionamento que não será cego, será assertivo. Ficou claro isso? E presta atenção. Olha que bacana. Não começou com 7 dias aqui na cheia? Na minguante vai somar mais 7 dias para chegar na nova. Mas essa lua nova tem uma quantidade de dias, não tem também? Quantos dias? 7. Que os 3 juntos vão somar quanto? Um período de 21 dias, que é o período correto de um eclipse. Que envolve um e outro. Só que aqui, ele quando chegar na crescente aqui, ela já não está totalmente eclipsada. Ela vai começando a desmanchar a força. Porque o eclipse teve o ápice, na verdade, de criação aqui, que foi o primeiro. Que o 21 mais você é você, deu para entender, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, envolve o mistério dos 22 arcanos maiores do tarô. Ou as 22 letras hebraicas, da Cabala, vocês veem que está tudo interligado. As pessoas que acompanham, não sei se é o caso de vocês, que me acompanham no trabalho há um bom tempo, independente do que eu fale aqui, vocês percebem que eu sempre estou interligando tudo. Muito cuidado com pessoas que falam, aqui é A, mas aqui é Z, viu? Aqui é Z, aqui é S, aqui é C cedilha. É para fazer o quê? É complicado isso. É complicado. Todas essas linhas de conhecimento têm que ter um eflúvio. Aqui eu voei um pouquinho, mas acho que algumas pessoas entendem. Já ouviram falar nos 22 arcanos do tarô? Maior, tal. Está aqui. Que é o quê? Você se tornando com o eclipse, com o movimento setenário que envolve eles, um vencedor do mistério dos arcanos maiores. O que seria essa vitória? Você com você mesmo dando um direcionamento na sua vida. Aí que novamente digo, a aplicação dos setores que vocês têm nisso, tem que estar bem resolvidinhos. Quanto mais bem resolvidinhos estiverem, mais possibilidade de acerto e fluência vocês possuem. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? Fala.
Mais ou menos. Ela perguntou se as fases da Lua podem ser associadas aos arcanos do tarô. Eu sigo uma linha de ocultistas sérios aí, não sei se você já viu os meus vídeos de tarô semanal. Ali eu sempre falo, olha, aqui eu estou seguindo a linha do Oswald Wirth, que criou esse tarô, que seguiu a linha de Papos, que são ocultistas. Desculpa o termo. Os caras são bons mesmo, não são, eu intuí, sou sensitivo, acredita. Nada contra sensitivo, pode continuar acreditando. Mas eles, sabe, os caras de peso, quando você fala desse universo mágico, né? Eles fizeram associações dos arcanos do tarô com planetas e signos. Então, se você observar o movimento lunar em relação aos signos que eles estão passando, você pode obter arcanos aí que trazem essa correlação. No meu site, aqui ó, se você entrar no meu site e ver ali a apostila de tarô, tem todas essas correlações ali. Aí é só você fazer a ligação, estudar tarô e fazer a sua mancia. Tá bom? Alguém mais? Mais ninguém? Tá vendo como tem pouca gente, é bom? A palestra dura 2 horas, não dura 2h30, 3, né? Então ninguém ficou com dúvida aqui, né? Então façam para mim o eclipse solar agora. Eclipse solar começa na lua? Nova. O que é a lua nova? Está no quadro. O que é a lua nova? Eclipse da lua nova? Você pode criar realidades, idealizar. E o eclipse solar, se ele for seguido, que não é o caso, nesse ano de 2021, é o momento de realmente a gente se enxergar e arrumar tudo. Deu para entender, né? Que vai no lunar depois no solar. Porque às vezes é o contrário, vocês sabiam disso? Às vezes pode acontecer anos que o primeiro é o solar seguido de um lunar. Vocês entenderam isso? Pode ocorrer. Nesse ano não, por isso que tem essa tônica específica que eu estou trazendo para vocês. Tanto é que a lua, vocês não falaram 28 dias aqui? Lembra? Do ciclo menstrual? Vênus demora 9 meses para dar a volta ao redor do Sol. O que significa 9 meses, meninas? O nascimento. Então aqui é o ciclo de sangue, aqui é o ciclo de leite. Que se a mulher engravida, ela não termina automaticamente o ciclo de sangue, não é até a pista de que ela está venusiana. Olha que bonito, agora vocês falando astrológica. Nossa, você está venusiana, que linda. Não, hoje eu estou lunar. Me enganei, desculpa. Brincadeira. Então está aqui, ó, né? Essa força terá essa possibilidade incrível nesse ano. De primeiro, porque Vênus, ele tem muito da realidade mais voltada ao Sol quando está bem resolvido. Representa a Lua sublimada. Mas quando se sublima, seria ela se juntando diretamente com o Sol, criando e gerando a vida. Olha que bonito. É a tônica que nós temos nesse ano. Agora, se vocês pegarem, vamos lá. Primeiro é o solar e depois vem o lunar. Certo? Quem que vai aparecer no meio? A Lua crescente. O que é a Lua crescente? Palavra, cresceu, seu cabelo cresceu, o que quer dizer isso? Que caiu? Evoluiu, né? Uma força de crescimento que deve ser alimentado pelo seu ser através do que você criou no solar. Para que quando chegue o lunar, você só tenha revelações boas e bem resolvidas do que você criou 15 dias antes no solar. Não é a tônica desse, mas como eu estou dando aula, eu dando palestra, eu considero como se fosse uma aula, mas eu acho legal ter esse conhecimento. E vocês percebem que eu não estou inventando nada. Eu só estou pegando aqui, colocando de uma forma bem clara o que é e o que não é. Não estou olhando para cima e falando o que me informaram. Né? Tá certo? Ficou claro isso? Então a tônica do ano, para a gente entrar diretamente nos eclipses, explicar as tônicas e depois os 6 eixos. Na verdade são 6 eixos, aí a gente termina a palestra. Queria saber se ficou alguma dúvida de tudo isso que a gente conversou. Ficou legal? Mesmo sem entender de astrologia, não dá para entender o que eu falei? De uma forma bem clara, né? Nessa no 10 do 6, quando vem esse eclipse solar, o ápice dele não é a lua crescente, então. Não é a lua crescente, não é. Ele vem dia 10 do 6 como um resultado do lunar.
Os eclipses sempre trabalham dessa forma. Se tem um lunar, vai ter um solar na sequência, depois dá um bom tempo, pode ver aqui, ó quanto tempo vai aqui, ó. 5 meses depois, quase meio ano. Aí você novamente teve um lunar e um solar. Pode acontecer em alguns anos específicos, é aí que entra a astrologia bem aplicada. Que você tem um solar seguido de um lunar. É sempre essa linguagem. Vocês podem até fazer pesquisas dos anos anteriores. Tá certo? Isso não se entende de astrologia. Ainda igual que a site Eclipses de 2020. Entra num site astronômico, você vai ver que as datas sempre serão precedidas de um sequencial de 15 dias. Existem alguns raros momentos que agora vai ser fácil de entender. Lembra que tem os parciais, que pega só um pouquinho do outro? Aí não tem a resposta depois de 15 dias, ele fica isolado. Pode ter um solar, você fala, então vai ter um lunar. Não, porque como ele é parcial, quando ocorrer um lunar não vai estar mais no alinhamento perfeito. Já se deslocou um pouquinho. Então pode ocorrer de ter um eclipse isolado. Acontece um solar no meio do ano só. Por quê? Porque ele vai ser parcial. E não vai ter como resposta um lunar na sequência. Ou vice-versa, um lunar parcial que não terá um solar como resposta após 15 dias. Você pode só reforçar a mudança do lunar para o solar quando ele entra? Você falou uma coisa aí, eu não consigo. E agora, para saber o que eu falei? Tenta perguntar direitinho. Então, você falou que no lunar, né, a gente vai fazer uma ressignificação. Isso, aí vai passar pela minguante e temos a resposta no solar. 7 dias depois. Não, é 7 dias depois da minguante. Sim, depois da Ó, minguante. 7 e 7. Que aí coincide com o solar. Isso, isso. Qual é a energia? O que você chegou a falar assim, é o momento de vocês fazerem ressignificar? O que é? E agora, meninas, me ajudem, meninos também, os dois aí. O que será que eu falei agora? A minguante desativa, nova. Que a minguante seria o momento de compreensão, e do solar para o lunar, na sequência aqui acrescente, dá um impulso ou uma força de crescimento para o que você plantou no eclipse solar. Isso quando é um solar seguido de um lunar. Vocês entenderam isso que eu falei? Né? Aqui vocês não percebem que começam todos que seriam 4 momentos, que na verdade são divididos em 2 momentos, cada um deles, e que são 2 lunares que terá a resposta solar posterior. Ficou claro isso aqui? Mas isso, lembrem, não é um padrão fixo, isso muda constantemente, podendo ter eclipses isolados. Tipo, tem um solar e não vai ter um lunar depois de 15 dias, ou ter um lunar e não ter um solar daqui a 15 dias. Ficou claro isso? Daí que vem a linguagem, que você tem que pegar essa energia e projetar para que exista uma compreensão do que a gente está falando aqui. Ajudei? Alguém mais? Então vamos agora entrar diretamente na astrologia. Eu vou apagar tudo e a gente entra para valer na astrologia. Eu vou explicar esses signos